Eu queria te fazer 2 perguntas, se você quiser responder juntas. Uma é sobre o caráter tridimensional das marcas, assim, que me parece, né? Porque assim, a gente, nesse período, né, assim, de 50, 70, tinha uma certa similaridade entre marcas feitas na Suíça, na Alemanha, enfim, no Paquistão e no Brasil, né? Uma certa geometria, espelhamento, né? Enfim, uma série, simetria, uma série de características que eram comuns, né? Mas, assim, me parece que especificamente as marcas do Aloysio tinham um caráter mais tridimensional. Então, enfim... Não sei se isso é uma característica mais dele ou não, eu queria que você falasse disso, embora tivesse esse espelhamento, essa simetria, todas essas coisas, mas me parece que num caráter mais tridimensional. E a outra coisa, eu queria que você me falasse assim, como é que era a direção de arte dele? Se assim, você disse que no seu primeiro contato com o escritório, você chegou lá e já estava ali, você falou isso com isso, né? Se ele sempre dava o primeiro ponto de partida ou se isso era... Como é que acontecia isso no escritório? Não sei se uma coisa junta com a outra ou se são 2 coisas separadas. Responda como quiser. Também não sei se junta, vamos ver. Do 3D eu acho que tem... Não sei, eu penso em 2 coisas assim. Uma é que, como um bom designer, o Aloysio pensava nas várias possibilidades que aquele produto, né, ou aquele objeto que ia ser reproduzido em série depois, como todo produto do design, ia ter. Então, uma marca, ela pode entrar em relevo num convite para uma festa de inauguração da empresa, sei lá. Ela pode entrar pintada, enorme, colorida, numa chapa metálica, num caminhão. Ela pode entrar no topo do edifício ou no jardim do edifício da sede, que vai ser uma coisa 3D, obviamente. Ela pode virar um prêmio, no caso da Bienal de São Paulo, por exemplo, ele tinha uma versão 3D que era para ser transformada num prêmio, num objeto, numa escultura, né, que seria dada como prêmio. Não sei se a Fundação Bienal de São Paulo, que usa a marca do Aloysio desde os anos 60 até hoje, chegou a fazer algum produto com essa versão da marca. Então, primeiro era isso, era atender para a necessidade. Existe. A marca também era representada em 3D. Ainda tem a coisa da animação, também a gente fazia muito. Colocava como é que chama esse negócio do filme? Storyboard. Dos quadrinhos, o storyboard de como que aquela marca podia ser montada ou remontada, ou desmontada ou animada, né? Não fazia animação o filme, mas fazia... o planejamento do filme, né? A entrada dos elementos, uma série de quadrinhos assim, com a forminha da televisão para mostrar que era um anúncio. Isso era uma das pranchas, né? Muitas vezes dessas pranchas de apresentação que eu falei antes. Então, tinha isso, né? Tinha também a animada, que eu não falei primeiro. Então, tinha a linear, tinha a colorida, tinha a 3D e tinha a em movimento também. Tinha tudo isso porque as marcas... Mas você, deixa eu te interromper, você acha que era apenas não, uma aplicação? Porque eu via isso como um raciocínio criativo. Mas aí eu só falei que tinha 2 coisas. Essa é uma, falta outra. A outra aí tem a ver com isso. A outra é o seguinte, porque o Aloysio, quando ele desenhava as coisas, ele enfim, ele tinha um olho, né, super apurado. Ele falava muito disso, do olho, da necessidade do designer de apurar o olho, de trabalhar com o olho, etc. A palavra olho estava muito na conversa dele e também nos textos que ficaram dele. Então, essa coisa... tinha vários recursos, vários desempenhos visuais que ele buscava ao fazer uma marca, ao fazer um objeto que tinha que ser atraente visualmente, ele tinha que atrair o olho, né, esse objeto.
Enfim, eu acho que talvez nessa finalidade, ou dessa característica que ele achava que as marcas deveriam ter e que ele trabalhava, eu acho que talvez tenham duas assim que sejam mais fortes. Uma é a ambiguidade de figura e fundo, né? Você lê o positivo e o negativo, você lê ora o positivo, ora o negativo. Então a marca do Café Palheta, por exemplo, é um Pzinho simples assim, sem serifa, e no olho do P está o grão do café, né? Então você pode ler aquele grão do café como fundo da letra P ou como figura sobre a letra P, figura branca sobre a letra P preta, no caso, se for nessa versão, né? Então esse jogo, figura e fundo, positivo e negativo e dupla leitura. E a outra era o jogo 2D e 3D também, né? As marcas que eram 2D, mas que pareciam 3D, né? A marca do Unibanco tem isso, a marca... E quando não tinha, ele aí inventava também, né? Pela outra razão. Muitas marcas, todas aquelas marcas que tinham jogos, né, de perspectiva, que tinham muitas que brincavam com essa ideia. Todos os entrelaçamentos, tem marcas que se entrelaçavam, né? Então, do Unibanco é uma que se entrelaça, da Copersucar também era com 3 letras, CA e P que se entrelaçavam também. No meio Escher, né? Assim, né? Meio Escher, né? Assim. Com influência do Escher, que depois ele explicitou, inclusive. Né, ele conheceu. Eu acho que teve o Escher, né? Foi muito importante para o Aloysio, mas ele já trabalhava com essas coisas antes de conhecer o Escher, né? Só conheceu o Escher nos anos 70. Comecinho dos anos 70, quando ele estava indo para a Europa para fazer o dinheiro, papel moeda. Aí que ele conheceu o Escher, o trabalho do Escher, né? E aí ele começou também a ser diretamente influenciado. Antes ele já trabalhava justamente por isso que ele se apaixonou pelo Escher, né? Porque ele já trabalhava com esses elementos, né? Que o Escher também trabalhava, mas ele não conhecia ainda. Então, como está dizendo, essas coisas entrelaçadas todas dão ideia de uma coisa que está na frente da outra, né? Uma cruz assim que você... Então, tinha isso, né? Tinha esse lado que era... Então, se a marca sugerir um 3D, nada mais óbvio que ela seja feita em 3D, né? Que seja representada realmente em 3D. A marca do Unibanco era uma linha só, né? Que fazia como se fosse um nó. Tinha um elemento 3D também, que não sei se chegou a ser produzido. Acontece isso também, que muitas vezes, claro que um produto 3D você tem que moldar, esculpir, ou injetar, ou sei lá, tem que produzir de uma forma muito mais complexa do que uma coisa impressa. Então, muitas dessas marcas 3D não chegaram a ser usadas enquanto marcas 3D, foi só uma proposta de projeto. Agora, essa pergunta é muito importante também, porque por causa da evolução da tecnologia do computador, né? Porque o Aloysio trabalhou pré-computador, não chegou a trabalhar com computador. E a partir do computador, fazer coisas em 3D passou a ser uma coisa trivial, né? Antes era muito mais complexo. Tanto você representar, por exemplo, para você representar uma marca volumétrica em 2D, era com aerógrafo, né? Aerógrafo é um instrumento super... difícil de usar, na hora que a gente tinha que chamar não tinha aerografista dentro do escritório. Tinha gente super hábil. Tinha ilustrador coisas, que só fazia isso, né? Fazia aerógrafo. Então a gente pegava a marca, cara, faz isso aqui, sombreando aqui, sombreando ali, botando luz aqui. E hoje em dia, o computador, você faz isso instantaneamente, né? Então isso gerou uma produção de marcas 3D ou de marcas sugerem 3D ou marcas baseadas no 3D, sei lá, muito grande, e passou a ser uma coisa trivial e comum, né? Na época do Aloysio era uma coisa assim, era uma coisa a mais, né? Não era, eu não me lembro assim de outros designers que fizessem isso. Eu também acho que não. Não conheço as marcas do Wollner, né? As marcas do Wollner são bem bidimensionais, né? Mesmo aquela que o bonequinho arrasta o ultragás. Assim, poderia ser, né? Ter volume, uma ideia de... Mas elas são bem bidimensionais mesmo, né? Acho que são. Que eu me lembro. Que eu me lembro também são. E nem do Rubem Martins também não me lembro de ter versões em 3D. Esse raciocínio, né? Não é nem a versão, é o raciocínio da concepção ser volumétrica. Nem do Calduro Martino, porque o Calduro Martino eram arquitetos, né? A dupla, João Carlos Calduro e Ludovico Martino, eles eram arquitetos.
talvez eles tivessem um pouco mais facilidade de 3D. E também isso é intrigante também, porque o Aloysio a obra dele não é em 3D, né? A obra dele é em 2D. Mas aí eu acho que o 3D entra como uma necessidade do design, aquele produto, que é a primeira resposta que eu dei, né? Precisa porque... E valoriza também, né? Valoriza o... É legal você ver, né? Como é que aquilo pode virar... Sei lá, é uma outra forma de ver a mesma coisa, né? Inclusive porque muitas marcas 3D do Aloysio não eram... Porque tem uma outra coisa que o computador facilita hoje no 3D, na marca 3D, mas não é o 3D, é a extrusão. Extrusão não é 3D, é você pegar um plano e estender. Você tem um 2D que você esticou, mas você não tridimensionalizou. Isso não é tridimensionalizar. Não tinha, as marcas 3D do Aloysio não eram extrusões, eram reconstruções, né? Então, por exemplo, a marca do quarto centenário, que eram 4 triângulos, né? 4 triângulos, né? Fazendo dessa forma, com a cruz no meio. 4 né? 4 né? 4 é um triângulo, basicamente. Então, espelho assim, espelho aqui, você fica com 4 quatros. A versão 3D era um octaedro, entendeu? Eram 2 pirâmides de base quadrada, não era... O triângulo era uma projeção de um plano que estava inclinado. Então, a forma do 3D não é simplesmente uma tridimensionalização da forma do 2D. Era uma outra... Não é uma repetição de planos, mas é uma rotação. Outra concepção daquela mesma ideia numa outra dimensão, né? Então, isso eu acho que é interessante também. Que não acontece muito também com as marcas 3D pós-computadores. São muitas, assim, só... coisas mecânicas, que é o computador que faz, né? Então é muito fácil de fazer. Claro que o computador também pode fazer formas mais complexas, mas você que tem que programar isso e fazer com que ele faça, né? Se você ficar só apertando o clique aqui, ele vai te dar uma extrusão sombreada e pronto. E aí muita gente já fica satisfeita com isso, né? Mas não era uma outra visão daquilo. E isso é uma outra visão, é outra surpresa. Olha... como é que isso aqui no 3D fica, né? Já vem uma outra etapa daquela coisa da surpresa que eu acho que era uma característica do trabalho dele e da reação que os clientes tinham ao trabalho dele, né? De se surpreender. Então, o 3D era sempre mais uma surpresinha dentro daquelas... do pacote. É. Bom, e fala um pouco, então, dele dirigindo... E, assim, se fala muito de uma metodologia da PVDI. Era essa, Isabela, era essa, de você sentar, olhar e fazer, e falar, entendeu? Não, isso aqui era... Os trabalhos eram muito dirigidos por ele, ou ele trazia um briefing do cliente? Quando eu comecei a trabalhar com ele com 20 anos, naturalmente, sem experiência zero, e acabei com 35, então, ao longo desse meu tempo com ele, pouco a pouco, no início era mais ele e no final era mais eu, né? Pouco a pouco, a minha participação foi crescente e a dele decrescente, até porque ele já estava procurando os seus novos caminhos, né? O design deixou de ser um desafio para ele e começou a procurar outros desafios, né? Quando o design começou a deixar de ser um desafio para ele, começou a procurar outros. E uma das razões que o design também deixou de ser um desafio para ele é porque tinha pessoas lá fazendo o design com ele, para ele, né? Que é o meu caso do Rafael. E o Rafael de formação arquiteto, né? Mas é um dos poucos arquitetos que eu acho que domina a linguagem do design, né? O Rafael é um designer, eu acho. Não é uma coisa comum nos arquitetos. Embora também tem coisas de arquiteto, tem umas características que são dos arquitetos que ele tem que eu acho que o design não tem, mas isso, enfim, é a história do Rafael. Mas, então, esse negócio do Aloysio fazer ou da gente fazer era uma coisa assim, primeiro, naturalmente, quanto mais para trás, menos experiência a gente tinha, mais ele fazia, menos a gente fazia. E quanto mais para cá, ao contrário. Agora, não era também uma coisa assim pré-determinada, entendeu? Ele chegava com um cliente novo. Muitas vezes, vamos dizer, talvez metade das vezes que ele tinha um contato com um cliente novo, ele ia sozinho e a outra metade já levava a gente, porque a gente já ia se ambientando, que eu estou dizendo eu e o Rafael, a gente já ia se ambientando naquele problema, né? Mesmo antes até do cliente aprovar a proposta. E na apresentação sempre ia, quem
especialmente quem trabalhou no projeto ia, e não só nós, mas também quem trabalhava com a gente hierarquicamente, digamos, mais abaixo, ou desenhistas, ou estagiários, que a gente já não era mais estagiário, já tinha outros mais jovens lá fazendo aquela função que a gente fez no início. Então, não tinha isso. Então, ele chegava, agora temos que fazer a marca da Nova América. Eu fiz, por exemplo, foi no primeiro ou segundo ano, em 66, foi no primeiro ano. No primeiro ano que eu trabalhei com o Nilson, eu já fiz uma marca, sozinho. Por quê? Porque ele chegou com um problema lá, a gente começou a sentar e ele traz o problema e a gente começa a rabiscar. Ele começa a rabiscar, Rafael começa a rabiscar, eu começo a rabiscar. Na época o João Leite também estava lá. A gente começa, entendeu? Cada um vai fazendo, pensando que... E aí, se surge uma ideia, vamos naquela. Foi o caso da Nova América, que eu rabisquei aquela marca, que é uma marca baseada no tecido e ao mesmo tempo numa flor. E o Aloysio gostou, disse, vamos fazer, né? E a marca da Nova América foi o que fiz com 20 anos de idade, mas o Aloysio, vamos dizer, orienta, aí, sei lá, e também ele vai participar, tira isso aqui, bota vai isso aqui, para a parede. Vai ajustando aquilo também, claro, ele participa assim como todo mundo. E então, às vezes, ao contrário, ele vai visitar o cliente, mesmo com a gente, que a gente não tem ido com ele. De repente, ele, sei lá, chegou uma hora lá, ele sentou, desenhou qualquer coisa, e chega no dia seguinte, olha, pensei nisso aqui, vamos desenhar isso aqui, vamos fazer, experimenta tal coisa, entendeu? Então, pode vir de qualquer lado, pode ser de qualquer jeito, não tinha uma coisa pré-determinada. Se você me perguntou sobre a metodologia era essa, era pensar quer dizer, conhecer o cliente, o que ele quer, o que ele é, o que ele quer, o que ele tem hoje, o que ele, enfim, pretende fazer, que negócio se vai mudar o negócio, que ramo que ele vai atuar, em que lugar geograficamente, enfim, tudo isso, né, as características, conversamos sobre isso, temos os impressos, o material dele, folheto, sei lá o quê, papel de carta, cartão, não sei o quê, leva tudo isso para o escritório, a gente olha, ver o que é legal, o que não é, o que a gente pode manter e melhorar, o que a gente tem que fazer totalmente novo. Então, é uma conversa que vai acontecendo e os desenhos vão surgindo a partir dessa conversa e todo mundo olhando tudo na parede, qualquer pessoa pode dar qualquer opinião a qualquer hora, né? Ele ou nós no trabalho dele, porque ele também colocava o dele na parede e se ele estava fazendo uma marca sozinho, como ele fez, sei lá, da Organização Internacional do Café, ele fez, sentou lá uma hora, rabiscou aquilo. Eu depois fui desenvolver esse trabalho todo. Tá tudo na parede, entendeu? Dele. Ele chega lá, olha, que legal, né? Às vezes a gente mesmo chama a atenção de coisas que ele nem estava reparando, enfim, porque cada olho é um olho, né? Então você vai tendo a possibilidade muitas vezes, de descobrir coisas. Então não tinha isso, né? Não tinha uma coisa pré-determinada. A metodologia era essa, botar na parede, sentar, e aí tinha essa coisa da intuição e da racionalidade, que é uma coisa que o Aloysio falava muito, escreveu muito sobre isso, né? E era isso, assim, você sentar, intuitivamente a gente olhava o que atrai o olho, o que repulsa, né? E a partir daí, qual é o caminho, né? Se isso aqui te atrai o olho, isso aqui te repulsa, vamos por aqui. O que dentro desse que atrai o olho tá repelindo ou está atraindo? Então são partes, você vai melhorando naquela parte, né? Então, a metodologia era essa, era estar as coisas visíveis para todo mundo ao mesmo tempo, e daí as ideias que iam aparecendo iam se acomodando às pessoas conforme elas apareciam, né? Não tinha uma coisa pré-determinada assim. Agora tinha assim, né? Alguém responsável por um projeto, outro por outro, né? Então, se a gente tinha 5 projetos, sei lá, olha, você vai procurar tal coisa, eu vou procurar tal coisa. Agora, nada impede que o que não está encarregado de procurar aquilo venha com uma ideia, apareça uma ideia e aí a pessoa vai pegar aquela ideia e desenvolve, né?